Ô, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um privilégio, uma honra voltar a essa casa. Em um tempo de festa, eu sei que Deus tem feito grandes coisas nesses dias. E Deus te trouxe encorajamento, aqueceu o seu coração, te despertou, te encorajou, te levantou. E Ele compartilhou uma palavra comigo nesses dias, não apenas para o Projeto Ômega, mas para a Igreja do Senhor sobre a face da terra. Os dias que nós vivemos são dias desafiadores. E a gente não pode mais, não tem tempo mais, gente, para meninice. Não tem tempo mais para imaturidades e demandas tolas. Não tem tempo mais para mimimi, né? É tempo do nome do Senhor ser glorificado, o Evangelho avançar, porque Jesus vem aí. E o Senhor é aquele que exorta a sua igreja, porque Ele ainda tem esperança em nós. Quando o Senhor para de exortar a sua igreja, é porque Ele tirou a mão e entregou a gente a Satanás. Quando Ele para de nos corrigir como filhos e filhas, é porque Ele tirou a mão. A palavra de Deus diz que Ele corrige o filho a quem Ele ama. E Ele tem me dado uma palavra tão difícil. Eu sempre peço para Deus, oh Deus, não é uma palavra mais mansinha, Senhor. Uma palavra mais docinha, Jesus. Um tempo tão difícil que a gente tem vivido, né, gente? Um tempo tão desafiador, tempo de muitos estão pranteando os seus queridos, tempo de luto, tempo de luta, tempo de desafios na economia, tempos difíceis. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. E nós vamos ler a partir do verso 14. Apocalipse 3, verso 14, a palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O próprio Jesus está dizendo isso. Ele ditou a carta. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, essa é a tua bendita palavra. E nós queremos te contemplar nessa noite através da tua palavra. E queremos, Senhor, ouvir a voz do Senhor no nosso coração, na nossa singularidade, na nossa individualidade, mas também queremos ouvir a tua voz como igreja do Senhor sobre a face da terra. Os dias estão avançando, a tua volta é próxima e nós queremos ser encontrados, aprovados pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, prepara o nosso coração para essa palavra, nos dê discernimento e um coração tratável, para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa carta de Laodiceia é uma carta que arrepia a gente, né?
E Laodiceia é tão parecida com a igreja ocidental. Quando a gente tem a oportunidade da gente viajar para o Oriente, onde a igreja é duramente perseguida, a gente percebe algumas coisas que mostram as nossas necessidades. Quando a gente assiste, por exemplo, aos cristãos coptas sendo degolados, a gente não vê aquele povo desesperado. A gente não vê aquele povo preocupado com a própria vida. A gente não vê eles clamando para que continuem vivendo. Eles aceitam resignados a degola, como se para eles fosse honra. Eu tinha essa impressão. E aí eu conheci um casal de missionários. E eu tive a oportunidade de conhecer esse casal. Eles estiveram no Brasil durante 4 meses. E eu conversei algumas vezes com eles. E eles resolveram voltar. E a gente falou, não, vocês não podem voltar ainda. Vocês têm que esperar mais um pouco. A poeira lá tem que apagar. Porque eles tinham distribuído Bíblias. E eles seriam presos se a polícia secreta colocasse a mão neles. Quando vocês colocarem o pé no aeroporto, vocês vão morrer. Vocês vão ser presos. Espera mais um pouco. Eles, não. A gente precisa voltar. Aqui vocês têm Bíblias, aqui vocês têm... O maior símbolo dessa nação é o Cristo, de braços abertos. Aqui os pastores podem pregar nas praças. No nosso povo, não. No nosso povo, eles não podem receber o evangelho. Nós precisamos de voltar para lá. Mas vocês vão morrer. E eles falaram assim, o que tem? Não foi Jesus que morreu por nós? Por que não poderíamos morrer por ele? Aí eu falei, meu Deus... Sou bebê de chupeta. Nasci ontem. E eu falava para eles assim, mas o que vocês vão fazer quando você chegar? Qual a estratégia? Conta para a gente pelo menos a estratégia. Eles falaram assim, eles olhavam para o outro assim, o que ela está falando? Sorriam entre eles e olhavam para a gente, e o rosto deles se iluminava e eles diziam, o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo fala o que a gente tem que fazer no próximo passo. E por que ela sabia que ela tinha que voltar? Porque ela tinha um câncer. Há muitos anos. E o câncer voltou a incomodar. Ela falou, quando o câncer me incomoda, é porque eu estou fora da vontade de Deus. Você precisa ir no médico? Não, não preciso ir no médico. Eu preciso de voltar para o plano de Deus. Eu preciso de voltar para o meu campo de batalha. Eu preciso de voltar para a minha missão. Lá eu vou ser curada, vai ficar tudo bem. E ela está ótima. Isso já tem uns 3 anos, né, João? 3 a 4 anos. E o câncer está quieto, no lugar dele. Quando a gente pensa no evangelho pregado e vivido no Oriente, onde a igreja é perseguida, onde os cristãos são encerrados em prisões, onde a igreja tem que ser subterrânea, underground, por exemplo. A gente vê uma igreja que cresce, uma igreja que avança. Assim que eles chegaram lá, aí a gente faz o quê? Como bons ocidentais. A gente acha que precisa de coisa. Então a gente, o que a gente fez? Enchemos tanto de mala que eles podiam levar. Com roupa, com panela, com provisão para eles reconstruírem a casa deles. Chegou lá, eles arrumaram um lugar, um barracão, gente. Quando ela mandou filmagens para a gente, como é que um ser humano vive num lugar desse? Ela estava tentando entrar em harmonia com a família de ratinho que morava na casa quando ela chegou. E daqui a pouco eles venderam tudo o que nós demos para eles. Felizes da vida. Por quê? Porque Deus nos mostrou para onde que a gente tem que ir agora. A gente tem que ir agora para um campo de refugiados perto da fronteira da Síria, porque lá está aberto para o evangelho e as pessoas vão receber Jesus. Venderam tudo que tinha, ficaram com a roupa do corpo e foram alegremente para a Síria pregar o evangelho. Aí quando eu olho para a gente no Ocidente, eu vejo a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma de 3 cidades. Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Eram 3 cidades. Colossos era
tinha por característica água boa para beber, uma água fria, uma água fresca. Ela tinha água boa para beber, água fria. E Herápolis tinha águas termais que ajudavam a curar enfermidades. E Laodiceia, ela tinha as águas mornas, porque a água era levada do sul da cidade para a cidade por um aqueduto. E nesse percurso, as águas se tornavam mornas e muita gente, quando tomava água, passava mal, vomitava. Então, Laodiceia, ela foi tida como uma cidade das águas ruins. Então, com Jesus, quando ele está escrevendo a carta para Laodiceia, ele está usando a realidade daquelas cidades para ser bem didático naquilo que ele queria dizer. Ele estava usando uma característica da cidade, que a cidade conhecia, que eram as águas mornas, porque passava pelo aqueduto e nessa transição da água para o aqueduto, a água não ficava tão boa, não ficava potável, a água ficava morna. E elas, às vezes, você já tomou água morna? Já tomou? Para muita gente dava ânsia de vômito, né? Então a gente vê perfeitamente isso. Além disso, Laodiceia tinha uma outra característica. Ela produzia lã. Era a única cidade que produzia lã negra, lã preta. E ela também era famosa porque produzia um remédio para os olhos, correspondente a colírio. Então, quando Jesus está escrevendo para Laodiceia, ele está falando de coisas que a cidade conhecia na sua cultura. Laodiceia era rica, porque no ano 60 depois de Cristo, a cidade teve uma espécie de terremoto. Eles se reconstruíram sem precisar da ajuda do Império Romano. Então eles tinham dinheiro, eles tinham produção de lã, eles produziam remédio para pingar nos olhos, para sarar os olhos. E Jesus usa exatamente o que eles têm para trazer à tona a verdadeira faceta do coração daquela igreja em Laodiceia. E o texto que nós acabamos de ler descreve claramente como eles se colocavam. No verso 17, Jesus está dizendo para a igreja em Laodiceia: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eles eram ricos, de fato. Aconteceu o terremoto, vamos lembrar, gente, que isso aqui aconteceu com Jesus já ressuscitado, e ele se apresenta para João na ilha de Patmos, ok? Tinha acontecido um terremoto e eles tinham se reconstruído sem a ajuda de ninguém. E a autossuficiência tem sido uma característica que tem nos levado à destruição. A gente age na força do nosso braço. A gente faz os nossos negócios, a gente toma as nossas decisões e a gente chama a Deus para avalizar. A gente chama a Deus só para assinar o nosso projeto. E a gente se esquece de quem é Deus. Ele é Deus, nós somos criaturas. Ele é o Pai, nós somos em Cristo Jesus feitos filhos. Ele é eterno, nós ainda estamos na temporalidade. Ele é majestoso, nós somos súditos. E essa pandemia, ela veio debaixo da permissão de Deus, porque Ele é o soberano. E não vai acontecer nada, absolutamente nada no planeta Terra que Ele não permita, porque Ele é Deus. Ele não está brigando por poder com Satanás. Ele é o Criador, Satanás é a criatura. Então, se está acontecendo isso, Deus tem um propósito. E Ele quer nos ensinar e nos despertar a atenção. Será que nós não estamos como Laodiceia? Hoje nossas igrejas são grandes. Hoje nós temos tanta tecnologia a nosso favor, graças a Deus. Hoje tem gente nos assistindo da sala de casa. Enquanto tem nossos irmãos lá no Ocidente, escondidos, para não serem achados pela polícia. Tem que louvar baixinho. Baixinho para a vizinhança não ouvir, não denunciar. Nós temos tanta facilidade, nós temos Bíblias, e não sei quantas traduções, nós temos Bíblias de estudos, ricas em detalhes. Mas fica só na prateleira ou aberta no Salmo 91 como um amuleto em cima da mesa.
A Bíblia existe e ela chegou nas nossas mãos pela Reforma Protestante para nós termos a oportunidade de lermos, nos aprofundarmos e espalharmos com segurança a boa nova de salvação, sem sair por aí ensinando heresia. Mas a gente não lê a Bíblia, a gente espera que a pastora Branca lê. Leia, pastora Branca, e conta pra gente o que Deus está falando para você. Só, gente, no arrebatamento não tem carona, não. No arrebatamento, sabe, não tem garupa, não. Naquela época da Reforma Protestante, o clero detinha as Escrituras. Só eles estudavam a Bíblia. Só aqueles que haveriam de se tornar ministros estudavam a Bíblia. Quando Martim Lutero começou a trabalhar pela Reforma Protestante, ele não pretendia um racha na igreja. Ele pretendia que a igreja, que a liderança da igreja entendesse que cada cristão merecia saber, conhecer as Escrituras e ter a sua própria Bíblia e ser ensinado e ensinar. Mas eles queriam ter só a Escritura na mão para ser manipulador. E hoje que a gente tem a Bíblia na mão, aí brota tudo com heresia, falando que não é toda a Bíblia que é a palavra de Deus. Não, o Antigo Testamento passado, velha aliança, hoje nós estamos no Novo. Gente, quando Jesus se refere às Escrituras, ele está falando do Antigo Testamento, está falando do Novo. O Novo estava em curso, o Novo estava sendo escrito. De onde surgiu essa ideia que a palavra de Deus, umas coisas servem, outras coisas não servem? Estão customizando Deus e tentando que Deus seja formado à nossa imagem e semelhança. É o contrário. A gente está querendo que Deus caiba nas nossas caixinhas, nos nossos padrões. E a gente customizou um Deus, gênio da lâmpada, aquele que existe para satisfazer os desejos do nosso coração. Sim, o Senhor é um Pai amoroso e Ele tem alegria em satisfazer os desejos do nosso coração. Mas essa não é a prioridade. A prioridade é o nome dEle ser glorificado e conhecido na terra, para que muitos outros sejam arrancados do inferno. Então hoje nós nos apresentamos a Deus como uma igreja rica. Rica porque podemos ir e vir, rica porque temos acesso a várias traduções da Bíblia, várias Bíblias de estudo. Hoje nós temos tecnologia, hoje você pode fazer um curso bíblico online, hoje você está assistindo esse culto online, hoje você tem o mundo inteiro na tela do seu celular. Hoje a gente não precisa de fazer como o apóstolo Paulo, passar por um tanto de naufrágio para chegar lá no nosso campo a ministrar, né, pastora? Você vem de avião. Tem hora que eu sinto vergonha quando eu sou hospedado no hotel, entro num quarto bonito, cheiroso e com lençol limpinho. Eu falo assim, meu Deus, não posso abrir minha boca para reclamar. O apóstolo Paulo, sabe lá onde que ele dormia? Será, Senhor, que eu estou correspondendo? Porque aquele homem não tendo nada, passando por não sei quantos naufrágios, sendo picado de escorpião, de serpente, ele levou o evangelho chegou até nós, aos gentios, por causa do sim do apóstolo Paulo. Será que nós estamos correspondendo a tanto que nos tem sido dados? Ou será que aquilo que temos recebido de Deus, para a glória de Deus, tem sido usado só para o nosso próprio deleite, nosso próprio prazer, e tem nos feito ser independentes de Deus? Se teve uma coisa boa que aconteceu nessa pandemia, a gente nos provar que nós precisamos de Deus. Que não adianta o quanto que a gente tem na conta do banco, que não adianta você ser jovem. Quando começou a pandemia, todo mundo pensou que era uma doença de velho. Os velhinhos estão tudo aí, nós estamos enterrando os de meia idade. E jovens. Não tem um padrão. Homens maravilhosos de Deus morreram. Homens blasfemos e sem temor morreram. Não tem um padrão. Não é para dizer, eu sou mais santa, porque eu estou aqui. Não. Você está aqui, deve ser porque... Eu estou aqui ainda, porque Deus ainda tem um tanto de coisa para consertar em mim. Helena, você não está pronta, não. Deixa eu te moer mais um pouquinho. Não tem porquê em coisas humanas a gente se apegar. As pessoas começaram a colocar sua esperança na vacina. A vacina, a ciência. Eu não quero negar a vacina e a ciência. Eu acredito na ciência. Foi Deus que deu inteligência ao homem.
E a gente tem que ocupar novamente esse lugar, porque há 50 anos atrás, os cientistas, haviam muitos cristãos entre os cientistas. A gente debandou, os ateístas tomaram conta. Meninada, vamos embora estudar? Jovens, vamos encher as universidades e a ciência de cristãos. O cientista, a ciência aponta para a glória de Deus. Então, eu não estou negando a vacina, tomei vacina. Não estou negando a ciência. Mas a minha confiança não está na vacina, nem está na ciência. Está no Deus Todo-Poderoso. É Ele que me dá fôlego de vida todos os dias da minha vida. Eu só posso se erguer sobre os meus pés cada manhã, porque a misericórdia de Deus se ergueu sobre mim e me deu mais um dia de vida. Essa história de meu corpo, minhas regras. A gente pode fazer o cérebro da gente funcionar? A gente pode ficar sem respirar 5 minutos? Quem somos nós? Não somos nós que fazemos o nosso coração pulsar? Nós não somos dono de nada, mas a gente age como se a gente fosse dono de tudo, exatamente como a igreja em Laodiceia. Ó Senhor, me abençoa aqui. Senhor, eu estou determinando. Falta-nos um pouco de humildade. Falta-nos um pouco de Cristo nas nossas atitudes. Porque a gente começou a agir como pequenos déspotas. Você já viu uma criança mimada? É filho, amado, mas estragado. Né? Porque às vezes a mãe foi mãe mais tarde. Às vezes a mãe sente culpa porque tem que trabalhar fora. O pai sente culpa porque tem que ficar várias horas fora de casa. Aí dá tudo pro filhinho. Vira um monstrinho. Ele manda, ele acontece, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque precisa de limite. Criança precisa de limite. Como os filhos de Deus também precisam. A gente vai sim, a gente avança sim. Mas Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. É Ele, eu escondo atrás dEle. Ele é o poderoso, Ele venceu a morte, Ele tem as chaves da morte e do inferno, Ele tem todo o poder. Então eu escondo atrás dEle, eu me refugio nele, eu dependo dEle. Em João 15 ele diz, sem mim nada podeis fazer, mas a gente tenta. Porque eles tinham tudo. Eles se tornaram autossuficientes. Gente, às vezes o diabo não vai levar a gente para o adultério, não. Ele não quer te levar para a balada, não, gente. Porque a balada para a gente já ficou óbvio. A prostituição, o adultério. É aquele pecado que você evita mesmo, que você não é bobo nem nada. Você evita, você foge dele. Então o diabo sabe que não te pega por umas coisas, aí ele vem por outro lado. Porque ele é astuto e mentiroso. E ele vem por outro lado. E onde que ele vem? Você é filho de Deus. Vai lá. Arrebenta, detona, determina. Faz e acontece. Você pode. Você lembra do apóstolo Paulo falando? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque o diabo é esse que usa a Bíblia para tentar o nosso coração. Só que quando o apóstolo falou isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava falando, eu posso ter muito, eu posso passar fome. Eu posso padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não são as circunstâncias que vão determinar a minha fé. Não é o que está ao meu redor que vai ditar como é que eu vou viver a vida diante de Deus. Eu posso ser torturado. Eu posso ser perseguido. Eu posso ser preso. Eu posso ser morto. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas às vezes a gente pensa que posso todas as coisas, é só vencer, vencer, vencer e vencer. Quando Jesus parecia que estava perdendo, Ele estava vencendo e despojando principados e potestades. Então às vezes o mundo olha para a gente e fala assim, ah lá os perdedores. Nossa, ela não revida. Nossa, o cara aprontou, ela perdoa. Nossa, ela está cuidando de filho, gente. Cuidando de filho? Você pegar a mulher mais poderosa da Bíblia, ela não foi a rainha Esther, ela não foi a prostituta Raabe, ela não foi a doce Ruth,
Ela não foi a determinada Noemi, perseverante Noemi. Ela não foi nenhuma rainha, nenhuma mulher poderosa. Ela foi mãe. Ela cedeu o ventre dela para receber a salvação dos homens. Ela disse: sim, Senhor. E só a eternidade vai revelar o que Maria passou para obedecer. Não, ela não é a nossa mediadora. Nosso mediador é Cristo. Mas Deus é tão lindo que por uma mulher entrou o pecado. E Ele foi lá e nos resgatou, plantando no ventre de uma mulher a salvação. Coisa linda. Mas a gente às vezes olha para essa missão com desdém. Sabe por quê? Porque nós estamos formatados no modelo de Laodiceia. Riqueza, poderoso, eu faço, eu aconteço, a mulher poderosa. Poderosa no modelo de quem? Poderosa na forma de quem? Você é poderosa porque você parece com o modelo de Jezabel que o mundo segue? Ou você é poderosa porque você é cheia do Espírito Santo de Deus? Pobre, você fala que é rico, mas você não sabe, você não enxerga, sabe por quê? Porque você está julgando a sua vida só por aquilo que você vê no espelho. Você está levando em conta só o que é carnal, não o que é espiritual. E o que é eterno é o espiritual, gente, o carnal vai passar. Você está levando em conta o temporário. Eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Jesus toca exatamente nos pontos da cidade onde ela era mais abastada. Ela produzia lã, era para todo mundo estar vestido. Ela produzia colírio, era para todo mundo enxergar muito bem. Era todo mundo rico. Mas eram todos miseráveis. E ele fala: te dou um conselho. Compre de mim. Compre de mim ouro refinado no fogo. Ô, gente, o que é ouro refinado no fogo? Eu sei que vocês já devem ter ouvido isso aqui, porque é o título da conferência de vocês. Mas o ouro, ele precisa ser refinado pelo fogo para tirar as impurezas. Então, o ouro refinado pelo fogo é um ouro puro. E Jesus está falando: compra de mim a riqueza que é pura. Aquilo que não corrompe, aquilo que não estraga, aquilo que não vai deformar o seu coração. Compra de mim. Eu sou a fonte da água da vida. Quando ele encontra com a mulher lá em João 4, ele fala assim: olha, quem beber da água desse poço tornará a ter sede, porque o poço é um lençol freático que é acessado pela mão do homem através da escavação e construção ao redor daquele buraco. O poço o homem faz. Ele tem água? Tem. Ele mata a sede? Mata. Mas você vai ter sede de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas a fonte, ele fala: eu sou a fonte, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, eu vou fazer que você também seja instrumento para eu saciar a sede de outras pessoas. Compra de mim riqueza pura, riqueza sem corrupção. Ô, gente, a gente está vendo o estrago que o amor ao dinheiro está fazendo no nosso planeta. No meio dessa miséria que a gente está vivendo com o Covid, em Manaus, o momento mais dramático que nós tivemos, em Manaus, uma ala inteira de um hospital morre por falta de oxigênio. Enquanto os comerciantes da cidade estavam cheios de cilindro, escondido num balcão para superfaturar. Que estado que nós chegamos
tinha oxigênio, tinha gente para fornecer, mas eles não forneceram porque queriam preço maior para dar a vida para uma ala inteira de um hospital. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O dinheiro é um ótimo empregado, um ótimo servo. Ele caminha para nos servir, não para que nós sirvamos a ele. Mas quantas vezes, gente, a gente tem invertido as prioridades da nossa fé, porque a gente tem um relacionamento utilitarista com Deus. E a gente acha que Deus nos deve alguma coisa. Deus não nos deve nada. Se Deus não me der mais nada na minha vida, se Ele não responder mais nenhuma oração, Ele já me deu tudo. Ele me deu vida quando eu estava morta. Às vezes a gente trata Deus e a gente fala o nome de Deus, mas a gente quer se utilizar de Deus. A gente quer as bênçãos de Deus e não a pessoa de Deus. A gente não quer a companhia de Deus. A gente quer as mãos de Deus. A gente faz igual aqueles meninos pequenos que chega, o pai chega de viagem morrendo de saudade, vai abraçar o filho, vem filho, e ele vai para o pai, o que você trouxe para mim? Para de revirar os bolsos de Deus. Para de perguntar, que bênção que o Senhor vai me dar? Para. A gente quer que... Tem um tanto de crente querendo que Jesus volte. Ora vem, Senhor Jesus. Esse mundo já deu, viu? Ô mundo ruim. Ô Jesus, ora vem. Não, você não está com saudade de Deus, não. Você não quer a presença dele, não. Você só quer se livrar do buraco que está esse mundo. Não é amor, é utilitarismo, mais uma vez. Você quer que Jesus volta mesmo? Então vai para a presença dele no seu quarto, que o céu desce. O céu desce. E Ele vai usar a sua vida para estabelecer justiça por onde você passar. Hoje a gente vive com uma antecipação daquilo que esperamos. Se eu espero a justiça estabelecida pelo reino de Deus, eu já estou sob o reino de Deus. Então eu vivo hoje, deixando Deus reinar na minha vida. E deixando a justiça dele ser estabelecida através das minhas atitudes. Da maneira que eu falo, da maneira que eu ajudo o meu próximo, da maneira que eu não penso só em mim. Eu quero justiça para mim e para todos. Ouro refinado. A verdadeira riqueza vem de Deus. A que não pode ser roubada, a que não pode ser consumida pela ferrugem. A traça não corrói. É aquela que te mantém, que te nutre, que te sustenta. E que ninguém pode tirar de você. Ele fala, eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Ouro puro, ouro sem corrupção. Riqueza verdadeira. Vestiduras brancas. Eu prometo para vocês que o meu vestido branco foi só uma coincidência. Mas fala para a gente. Porque o texto fala, vestidos brancos para cobrir a sua nudez e a sua vergonha. Mas quando ele fala aqui, vestiduras brancas, ele está falando assim, se vistam de atos de justiça e santidade. Não é isso aqui não. Não é aparência de santidade. Quanta noiva está casando de branco, véu e grinalda, com um histórico que os valores foram totalmente corrompidos. Virou só moda. A história do branco virginal é só história. Para Deus não. Para Deus você pode estar coberto de lã negra, porque Ele está querendo ver a pureza do seu coração. Deus não se impressiona com a aparência de santidade. Deus não se impressiona com o comprimento da nossa saia. Deus não se impressiona com o que é aparente. E Ele fala isso para Samuel. Ele fala, Samuel, você está caindo nessa... Que isso, Samuel? Porque Eliabe tinha porte de rei. Eliabe devia ser um poderoso guerreiro. Porque na hora que Samuel bateu o olho nele, veio a comparação. Saul, para substituir Saul, tem que ser também um altão, um grandão, um fortão, um bonitão, um compose de líder. Deus tem senso de humor, eu tenho certeza.
Está impressionado, Samuel? Não atente para a aparência, porque eu olho para o coração, e eu tenho reprovado o coração de Eliabe. Então vem outros 6 irmãos, nenhum deles. Davi não foi nem considerado. Quando entra Davi, eis aí, ó, esse aí que eu escolhi. Deitou óleo na cabeça dele. Gente, Deus não mudou. Você pode ter o crentez fluente, você pode vir em todos os acontecimentos da igreja, você pode pôr a Bibliona debaixo do braço, ter uma aparência de justiça, não é isso que te torna aceitável diante de Deus. Porque Ele vê o que ninguém vê. Ele sabe dos seus pensamentos, dos seus vícios, dos seus maus hábitos. E é isso que vai ser posto na balança. Vem, pega de mim vestiduras brancas. Sabe por que pega dele, gente? Porque nós não temos condições em nós mesmos. A gente consegue uma reforma externa por algum tempo, mas é só pisar no nosso calo que nosso verdadeiro eu sai para fora. É só ter uma rusga na igreja que o caráter aparece. Aqui na igreja todo mundo é crente. Oh, aleluia, glória a Deus, amém. Os meninos ficam vendo a mãe e o pai em casa e a mãe e o pai no carro na hora que está vindo para a igreja. E eles ficam assim, uai, eu quero meu pai da igreja. Eu sei, eu também quero meu pai da igreja. Chega ali na porta da igreja, todo mundo põe a máscara de crente. A paz do Senhor, irmãos. Mas dentro do carro o pau estava quebrando. Você não sai na hora. Mas você também não me ajuda, esses meninos. Gente, o problema não é as discussões. Isso acontece em toda a família, na minha também. Eu estou usando isso aqui como um exemplo. O problema é que até quando nós vamos ser movidos pela nossa carne dentro de casa? O que adianta você vir num congresso maravilhoso como esse, receber palavra, ensino, exortação, louvor, adorar o Senhor, e na segunda-feira você voltar a ser a velha pessoa, cheia de pereba, cheia de ira, destilando veneno, fofocando da vida dos outros? Às vezes não precisa nem chegar na segunda-feira, às vezes ali na porta da igreja. Você viu a roupa de fulano? Compra de mim vestes brancas. Gente, Deus não está brincando de ser Deus. E o diabo também não está brincando de ser diabo. Então para de brincar de ser crente. Colírio para os olhos. Só Deus pode remover a cegueira do nosso coração. Sabe por quê, gente? Eu não sei vocês, mas já aconteceu muitas vezes comigo. Às vezes a gente se acha muito bom. Às vezes você vai ali andando em obediência, fazendo as coisas que Deus manda você fazer, e aí você começa a desfrutar da alegria de obedecer. E aí você, uau, que bênção, Deus mandou eu ali cuidar daquela família. Aí Deus fez grandes coisas. Aí Ele mandou a provisão, eu fui lá, comprei uma cesta básica, trouxe alegria. Aí que você começa a ficar feliz. Cuidado. Cuidado. Porque por causa do nosso processo de santificação, nós nos envaidecemos pelas nossas próprias conquistas. E a gente começa a achar, eu sou santa, hein? É por nada não, mas ó, filhinha de papai. Tua cara de Jesus. E aí você começa a achar que você é tão parecido com Jesus que você já pode decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Aí você olha para sangue de Jesus tem poder. Aquela lá, vai para o inferno de cabeça para baixo. Agora aquele lá, ele é uma bênção, né? O irmão é uma bênção. Ele pensa como eu, ele gosta das mesmas músicas que eu, ele veste parecido comigo. Ai, meu irmão. Aquele grande dia vai trazer muitas surpresas. Muitas surpresas. O problema da igreja de Laodiceia é que ela se
envaideceu pelas coisas que aparentemente ela tinha. Aparentemente ela era rica. Aparentemente ela enxergava tudo. Aparentemente ela era bem vestida. Eles produziam lã. Aparentemente. E Jesus fala para ela assim: vocês não são quentes, nem frios. Vocês não estão santos. E nem estão totalmente no mundo depravado. Vocês são mornos. E eu estou a ponto de vomitar vocês. Aí eu me lembro da palavra de Jeremias. O meu povo cometeu 2 crimes, o Senhor diz a Jeremias, no capítulo 2, no verso 13. Eles me abandonaram, a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Meu Deus, como essa palavra, nós estamos vivendo um tempo político delicado. Nós estamos com demandas seríssimas na política. E nesse último dia 7, nós oramos e oramos e oramos e oramos e oramos e clamamos: tem misericórdia da nossa nação, Senhor. E eu creio que Deus tem tido misericórdia, Ele tem intervido. Agora, igreja do Senhor, nós, como igreja, biblicamente, nós temos que orar pelos nossos governantes. Ponto. Isso não é ponto de discussão política, isso é ordenança bíblica. Agora eu quero dizer a vocês, a nossa esperança é o Senhor. Porque um homem, mesmo bem intencionado, querendo fazer o que é certo, ele não luta sozinho contra um sistema apodrecido e demoníaco que está estabelecido desde a fundação dessa nação. O sistema está podre. E nós precisamos de orar e clamar e jejuar para que Deus tenha misericórdia de nós, como igreja, e nos dê tempo para ainda termos liberdade de pregar o Evangelho, de anunciarmos as boas novas de salvação, de resgatarmos aqueles que estão feridos e quebrados lá fora. A gente está aqui para isso, não é para nós nos reunirmos dentro da igreja e ficar sendo cheio e obeso espiritual. A gente se enche e vai servir aquele que precisa. O quebrado, o abatido, a viúva, o órfão, o necessitado. Essa é a vocação cristã. E nós estamos pedindo a Deus: Deus, dá mais tempo para a gente, Senhor. Dá mais tempo, que tem muita gente ainda para ser tirada do inferno. Dá mais tempo para a gente, Senhor. Dá mais tempo para a gente poder entrar nos hospitais. Dá mais tempo para a gente poder entrar nos asilos. Dá mais tempo para a gente fazer culto na praça. Dá mais tempo para a gente fazer evangelismo no carnaval. Dá mais tempo, Senhor, porque tem muita gente que o Senhor quer salvar. Para que a gente está pedindo? Para que você está pedindo para Deus o que você está pedindo? Eu não sei o que você está pedindo. Só você sabe o que você está pedindo para Deus. Eu quero te perguntar: para que você está pedindo o que você está pedindo? Vocês não recebem porque pede mal, pede só para gastar para o seu deleite e prazer. É o que a palavra de Deus diz. Alinhe o seu coração com o de Deus. Troca os seus sonhos pelos sonhos de Deus. Deixa Ele mover você naquilo que Ele tem para fazer. Porque é aí que reside a nossa alegria, gente, a nossa confiança. Não cava cisterna rota. Não vai buscar alegria onde não tem, não vai buscar esperança onde não tem. Você só vai conseguir se frustrar. Mas o Senhor não frustra o seu povo. Mesmo quando o Senhor dá uma resposta diferente daquela que a gente estava imaginando, a gente sente aquela paz e aquela segurança. Deus está nisso. Ele sabe fazer melhor o que eu não sei. Posso confiar. A minha posição é orar e sossegar. Orar e sossegar. Orar e sossegar. E confiar que Ele está cuidando.
Mas nós temos buscado, como o povo de Israel. Depois eu encorajo vocês a lerem todo o capítulo 2 de Jeremias. É uma palavra muito dura. É uma palavra de Deus para o povo de Israel, dizendo: por que vocês deixaram de me seguir? Por que vocês buscaram outros deuses? As outras nações não buscam outros deuses, e eles nem são deuses. E vocês, que são meu povo, que eu tirei do Egito com mão poderosa, vocês se afastaram de mim. Vocês fundaram outros deuses para vocês. Gente, a gente não se dobra diante de uma imagem, mas a gente se dobra diante do dinheiro, a gente se dobra diante do status, a gente se dobra diante das turminhas que a gente quer. Tem que andar com gente influente. Queima Jesus. A gente tem que andar com quem Jesus andaria. A gente precisa, gente. A gente precisa comprar ouro refinado do Senhor. Cobrir a nossa nudez com as vestes de justiça e santidade que Ele tem para nos dar. E a gente precisa que Ele limpe os nossos olhos para que a gente enxergue a nossa condição. A nossa verdadeira condição. Porque às vezes você está na igreja há anos e anos e anos, mas continua a mesma pessoa. Você não largou os velhos hábitos, o velho homem está pendurado aqui nas suas costas, ó. Você fez uma reforma aparente, como eu fiz durante tantos anos na minha vida. Durante anos da minha vida dentro da igreja, eu vivi de capa. Até um dia que numa discussão com minha mãe, com meu pai, eu já era mãe da Clara. Ela estava pequenininha, a gente tinha que corrigir ela. Ela tinha desobedecido voluntariamente. Essa menina vai dar muito trabalho para o inferno, em nome de Jesus. Né, pastora Branca? Em nome de Jesus. E aí ela tinha desobedecido e o pai dela falou: vou corrigir ela. E entrou com ela para o quarto. E ela dava um escândalo. E ele esperava ela se acalmar primeiro. Eu já sabia desse ritual. Mas o meu pai não sabia, e ele entrou em casa e viu a Clara chorando no quarto. O que está acontecendo? Eu falei: pai, fica calma, a Clara vai ser corrigida. Não, aqui em casa não, pai. O João nem encostou nela, ele vai dar 3 varadinhas na bunda dela, porque ela desobedeceu voluntariamente. Nós advertimos, nós avisamos, nós alertamos e falamos que ela seria corrigida, e ela escolheu ser corrigida, pai. E ela: não, papai, fazendo um drama no quarto. E meu pai: pelo amor de Deus, eu não aguento ver essa menina chorando, não. Pai, fica na sua, pai. O João não está fazendo nada com ela. Esse aí é o primeiro capítulo. Depois ela se acalma, ele só vai corrigir. Depois que ele conversar com ela, explicar porque ela está sendo corrigida, vai aplicar as varadas, vai orar com ela e vai ficar tudo bem. Não, eu não quero ela chorando, eu não quero ela chorando. E ele começou a bater na porta. João, abre a porta. E a Clara, quando ouviu o avô, né, bater na porta, aí ela fez mais. A estultícia está ligada ao coração da criança. Por isso que a gente tem que discipular os nossos filhos, tá? Você não precisa temer a ideologia de gênero, não. Ensina a criança no caminho que deve andar. Gasta tempo com discipulado. Ô, gente, como mãe eu quero te falar, eu me arrependo, um arrependimento, um erro que eu cometi contra os meus filhos. Eu não treinei ele tanto quanto eu podia ter treinado. A gente confia, a gente terceiriza. Lê a historinha na hora de dormir, ora na hora da comida, ensina a pedir perdão, ora na hora de corrigir, e tá bom. A igreja, a escola cristã resolve o resto. Não! Os meninos com 5 anos de idade no islamismo já estão decorando o Corão. Fica esperta, mãe. Fica esperta. O diabo quer te levar para comprar bolsa, sapato, ter um emprego legal, enquanto seus filhos estão sendo garfados pelo inferno. Fique esperta. Fecha parênteses. Aí, meu pai e eu começamos a discutir. Não, pai, o senhor não pode fazer isso, pai. Ele, pai dela, ele está corrigindo ela. Não, mas eu não aguento ela chorando, não sei o quê. Pai, não se meta! E eu comecei a bater boca com meu pai e a desrespeitar o meu pai.
senhor não tem autoridade para fazer isso. Ela tem pai, é o pai que... E aí o João abre a porta com o olho desse tamanho e a Clara também. E o barraco, a gente estava aos berros. E os vizinhos com o olho assim, a casa dos crentes. Eu não estou falando com vocês do que eu não sei não, gente. Eu estou falando do que me pega. E aí, minha mãe entrou na minha frente, falou assim, Leninha, você não nasceu de novo. Como não nasci de novo? Quase fiquei endemoniada. Mas graças a Deus, eu detestei aquela palavra, eu odiei aquela palavra, eu me revoltei contra minha mãe, ela falou assim, vai para sua casa. Eu saí catando a Clara, catando bolsa, e acabou o almoço de domingo. Mas o Espírito Santo, você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. Como que eu não nasci de novo? Há quantos anos que eu estou na igreja, Senhor? Eu já fui batizada, Senhor. Eu criei no Senhor, aquele acampamento de carnaval não foi em vão. Eu me rendi ao Senhor. Eu chorei aos seus pés, eu confessei os meus pecados. Como que eu não nasci de novo, Senhor? É como se o Espírito Santo, aquela palavra liberada na boca da minha mãe, acendesse o quarto escuro. O quarto da bagunça da nossa alma. Jesus pingou colírio nos meus olhos. E eu vi que eu era a mesma Helena. Eu era invejosa, tinha um senso de rejeição, eu não gostava de nada em mim. E eu queria compensar isso. Eu era insatisfeita, eu era arrogante, eu era briguenta. E Deus começou a trazer a minha folha corrida. Eu falei assim, meu Deus, sou pobre, cego e nu, não tenho nada para te oferecer. O colírio abriu os meus olhos e eu me rendi. Eu falei, eu não quero mais a religião, eu quero relacionamento, eu quero mudança, eu quero cura. E aí Deus começou a me quebrar. Me quebrar, me quebrar, me quebrar, me quebrar. Porque Ele não vai fazer remendo. Ele faz de novo. Mas eu precisei enxergar, admitir, confessar. Senhor, eu estou podre, Senhor. Eu sou arrogante, eu sou orgulhosa, eu sou invejosa, eu sou mentirosa. Ferida. É como se Ele dissesse, agora sim. Agora eu vou te demolir. E vou fazer de novo. Foi um processo longo, difícil. Que exigiu paciência, auto-humilhação, resignação. Quando começava a doer muito, eu pensei, eu vou estourar. Aí Ele trazia uma palavra. Aí Ele trazia um refrigério. E falava, eu estou cuidando, sou eu que estou fazendo. Pode se submeter, sou eu que estou fazendo, vai ser para um bom fim. Pode confiar. Eu era uma pessoa que na igreja... Quando chegava em casa, igual aqueles bonecos de ar do posto de gasolina. No congresso, no dia a dia, tendenciosa à depressão. Deus quer mudar tudo, gente. E isso começa com a nossa rendição. Nós precisamos nos render. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e
Examine o seu coração. Às vezes a gente busca tantas bênçãos externas, temporais, passageiras. E a gente não busca cura para a nossa ferida, não busca restauração para o nosso caráter. Oh Senhor, quebranta o nosso coração. Precisamos do teu colírio. Precisamos de ti, Senhor. Senhor, nós queremos fazer dessa canção a nossa oração nessa noite. E queremos dizer para o Senhor que sem o Senhor não vale a pena existir, Deus. Nos perdoa, Pai, perdoa a igreja no Ocidente, Senhor. A igreja ocidental se afastou tanto de Ti, Deus, envaidecidos em projetos humanos, levantando o nosso próprio nome. Oh Deus, tem compaixão de nós, Senhor. Perdoa o nosso pecado, Deus. Como a igreja de Laodiceia, Deus, nós queremos acolher, nós queremos nos arrepender com essa advertência. Nós queremos fazer diferente do que a igreja de Laodiceia fez. Nós queremos atender ao seu conselho, queremos ouvir o seu confronto e queremos nos arrepender. Mas até para nos arrepender, Senhor, nós precisamos do Senhor. Trabalha em nós, Espírito Santo de Deus. Tira as escamas dos nossos olhos, para que a gente enxergue o nosso verdadeiro estado, Senhor. Confiamos em homens, confiamos em ideologias, confiamos na política, confiamos nas riquezas, confiamos nas estruturas humanas, cavamos cisternas rotas. Queremos voltar para o Senhor, Deus. Ajuda-nos, 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 ajuda-nos. Queremos ouro refinado pelo fogo, Senhor. Nós nos arrependemos na Tua presença, Deus. Eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs aqui, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que estão assistindo pela internet, pelos meus irmãos e minhas irmãs que vão assistir essa mensagem daqui a meses, a anos, a dias. Senhor, em nome de Jesus, conduz-nos como igreja ao arrependimento. Que a gente se volte para o Senhor de todo o nosso coração, que a nossa confiança esteja plenamente no Senhor, que as nossas vestes sejam vestes alvas, vestes de justiça e santidade, que só o Senhor pode colocar sobre nós. Que a nossa riqueza seja ouro, ouro refinado pelo fogo, aquele que vem das Tuas mãos para nós. E que os nossos olhos sejam abertos e livres de todo engano, de altivez, de vaidade, de orgulho, de autossuficiência, Senhor. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor, e não queremos fazer nada sem o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vinde, voltemos ao Senhor. É tempo de clamor, de arrependimento, de rasgar os nossos corações por nós mesmos, pela igreja brasileira, pela igreja ocidental. É tempo de nós clamarmos.
e amadurecermos. E que venha o grande avivamento que nós esperamos, que precederá a volta de Jesus. Agora eu preciso te alertar. O avivamento é caracterizado por arrependimento de pecados. Essa é a grande característica dos avivamentos históricos. Arrependimento de pecado em massa. E às vezes muitas dores produzem arrependimento de pecados. A gente não sabe o que vem por aí. Esteja pronto. Compre do Senhor ouro refinado pelo fogo. Compre do Senhor vestes de justiça e santidade. Compre colírio do Senhor para você enxergar e discernir os inimigos do seu próprio coração e os inimigos da igreja de Cristo, para que você se levante como um intercessor, uma pessoa na brecha, um profeta nessa geração. Que o Senhor nos ajude e Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.